Vamos lá, gente. O título, né, Os Desafios de Maria, que foram muitos, né? Os desafios de Maria foram muitos mesmo. Boa noite. E aí a gente vai começar falando da aparição do anjo Gabriel. Anjo Gabriel, o anjo, a gente sabe que é o quê? É o espírito. Fala, vocês vão ter que me ajudar, porque vocês já ouviram tudo semana passada. Eu assisti a palestra, vi que o Pradik falou isso tudo, e vocês estavam aqui. Só o Valmir e a outra colega, que eu não sei o nome de cor, é que, né, não estavam, mas os outros estavam. Então, gente, o anjo, né, o anjo é um espírito de quê? Um espírito de luz, né, um espírito luminoso. Então, quando se fala em anjo aqui, né, muito pela Igreja Católica, a gente já sabe que é um espírito de luz, um espírito iluminado. E esse espírito Gabriel, né, o anjo Gabriel, a gente vai falar um pouquinho sobre as aparições dele, porque ele apareceu a Maria e a gente fala muito sobre isso, né? Então, a gente tem algumas obras, né, que foram consultadas. Numa delas, que é a de Miramês, ele afirma que o anjo Gabriel já tinha aparecido para os pais de Maria, né? Então, os pais de Maria, Eli ou Joaquim e Ana, eles receberam em sonho, e a gente sabe que a mediunidade onírica, chamada de onírica, é aquela mediunidade onde a comunicação é feita através dos sonhos, né? Então, os pais de Maria, eles já tinham recebido do anjo Gabriel essa comunicação de que ali, através deles, né, viria um espírito também de muita luz, né? Porque nós sabemos que Maria de Nazaré é um espírito que veio de paragens mais superiores. Porque para ter em seu ventre o Mestre Jesus, realmente tinha que ser um espírito muito iluminado, e Maria assim era. Então, os pais de Maria já tinham sido advertidos, né, pelo anjo Gabriel, de que deveriam ter um cuidado todo especial com aquele ser, aquela mulher, aquela menina, né, aquela criança que iria chegar. E aí nós vimos também na semana passada, digo nós porque eu assisti pela internet, né, a fala de que Maria, desde pequena, já frequentava o templo. Então ela já também era iniciada. E então, quando ela recebeu a visita, né, do anjo Gabriel, para ela já era uma coisa que foi facilitada, né? Primeiro por ela ser aquele espírito superior que era, né, um espírito de alta envergadura, e também por já estar ali no templo e tudo. E nós então temos o anjo Gabriel chegando até Maria e anunciando, né, gente, que ela seria a mãe do Senhor. Anotei aqui, deixa eu ver se eu coloquei as palavras aqui. Não cheguei a colocar não. Mas o anjo está anunciando. E a gente lembrando também que antes disso, esse mesmo espírito Gabriel, ele já havia também anunciado para Zacarias, que era o esposo de Isabel, que eles também seriam pais de João Batista, que ali viria também um espírito, né? Que Isabel seria a mãe. E Zacarias, quando ele também soube dessa notícia, ele se espantou. Por quê? Porque eles já eram um casal de alguma idade, não se sabe que idade, mas é dito, né, que eles, principalmente Isabel, para ser mãe, já tinha uma certa idade. Mas a gente lembra bem que naquela época, gente, aí mais ainda, até pouco tempo atrás, as mulheres aqui sabem disso, a mulher, para ter filhos,
se ela já tivesse o quê? Uns 30 anos, não é isso? 30 alguma coisa, já se dizia que era muito tarde, né? Então imagina lá, 2000 anos atrás, o que seria considerado, né, uma mulher com mais idade. E Zacarias então achou estranho, né, porque ele e sua esposa já tinham certa idade, mas o anjo explicou para eles que para Deus nada é impossível. Quer dizer, não ia destruir, não ia derrogar, não ia fazer diferente de nenhuma lei estabelecida. Ou seja, se realmente ela já tivesse uma idade muito avançada, que não pudesse ser mãe, aí não. Mas é só para que a gente esclareça que naquela época, né, as chamadas idosas são hoje consideradas quase que jovens, porque hoje a gente vê mulheres com 40 anos, né, às vezes até quase 40 anos sendo mães, numa gravidez normal. Então tá, o anjo já tinha aparecido, né, para Zacarias, tinha falado, já tinha aparecido para os pais de Maria, e então chegou até Maria e disse a ela que ela seria mãe. E aí, gente, vamos voltar um pouquinho aí, porque alguns historiadores, pelo que a gente pôde estudar, contam que naquela época, para os judeus, era comum eles se casarem, casal, né, se casou, mas antes de coabitarem realmente juntos, o marido, no caso o noivo marido, né, passaria algum tempo, alguns meses talvez, na casa da noiva, né, no caso da esposa, que aí já teria sido casado, antes que o casamento realmente se consumasse. E aí fica uma dúvida, né? São várias hipóteses, mas como foi a concepção de Maria, né? Foi assim, ou foi assado, né? Maria realmente teve uma concepção normal, como todo casal, não teve? Na semana passada, a Fradique já falou sobre isso. E o que é importante para nós, gente, é que as hipóteses são muitas, né? Uns dizem que foi assim, outros dizem que foi de outro jeito. O que importa para nós, realmente, é o que significa, né, Maria de Nazaré para nós, o que significa o nosso Mestre Jesus. Então, a forma, a maneira como o Mestre Jesus foi concebido, para nós é segundo plano, né? O importante realmente é o legado deixado, né, por esses espíritos. Vamos lá. Aí, voltando, né, ao anjo Gabriel, que ele apareceu a Maria, só que Maria conversou com o anjo Gabriel, não foi? Eu bati que eu tinha colocado a conversa aqui, mas não coloquei. Então, a gente vai falar o que a gente lembra, né? O anjo chegou, comunicou para ela e ela conversou com o anjo. A gente já viu isso, né? Ela conversou com o anjo. Então, que tipo de mediunidade é essa, né? Que mediunidade forte. Por que forte que a gente diz? Porque não foi uma mediunidade onírica, como foi com os outros casos, né? Em que o anjo se apresentou em sonhos. Não, ele realmente conversou com Maria. Ele perguntava, Maria respondia, né? Para mostrar a grandeza desse espírito que é Maria de Nazaré. Aí depois também, né, segundo os relatos evangélicos, José teria tido certas dúvidas. E o que aconteceu? Em sonho, né, anjo Gabriel, conversou também com José, né? Mediunidade também onírica, mais uma vez aí, né, se mostrando aí. E no caso de Maria, né, a própria evidência, né, gente? Porque ela viu o anjo, ela conversou com ele, né? Então ela tinha essa evidência porque ela era um espírito de altíssima grandeza. E aí a gente vai passar
lá para aquela visita, né? Passar rapidamente para aquela visita de Maria e Isabel. E eu estou esquecendo que tem, né? Vamos lá. Ah, gente, olha, Maria na espiritualidade. Essa foto a gente já conhece, um retrato, não é uma foto, é um retrato, né? Que é de como Maria se apresenta na espiritualidade. Depois, no final do nosso estudo, nós vamos ver lá na Polônia, Maria de Nazaré, como ela se apresenta. Essa foto, gente, certamente não era a de Maria lá atrás, como mãe de Jesus. É como ela tem se apresentado, né? Pode seguir, por favor. Aí, ó, Maria e Isabel juntas na gravidez. E aí a gente tem um fato interessante, já foi contado também, né? A visita de Maria. E aí, quando Maria soube que ela receberia o Mestre Jesus, que ela seria a mãe de Jesus, o anjo Gabriel também informou para ela que Isabel, a sua prima, já estava no 6º mês de gravidez. E Maria não sabia disso ainda, porque Isabel escondeu essa gravidez, porque ela era considerada, até um termo que eu acho ruim, mas é o que está escrito nas obras, né? Eu não estou me lembrando de outro, eles dizem que Isabel era estéril, ela não tinha tido filhos, e ela estava com uma idade avançada, como a gente já falou, que seria avançado para aquela época, né? E não tinha filhos. E a mulher, naquela época, a gente sabe que era altamente discriminada. Se era viúva, era discriminada. Se não era mãe, era discriminada. Então, as mulheres que não tinham filhos eram discriminadas, né? Eram consideradas segundo plano, vamos dizer. Tudo isso na cabeça daquela época, né, gente? Então, quando Isabel ficou grávida, ela temeu e não colocou isso a público. E também lembrando que as distâncias eram muito grandes, né? A gente não tinha o transporte que tem hoje, é claro que não, a gente sabe disso. Então, para ir de um lugar para outro, era muito, muito longe, era muito distante. Então, Maria e Isabel, elas eram primas, tá? Elas eram primas, mas não tinham a facilidade de se visitarem, não ficavam indo muito uma na casa da outra. E quando Gabriel falou para Maria que Isabel estava grávida, já ia para o 6º mês, Maria foi visitar Isabel. Aí a gente tem ali aquela foto, né, de Maria visitando Isabel. E aí, gente, aconteceu um fato, né, bastante interessante, que também já foi relatado semana passada e que a gente sempre ouve, mas vocês que vão me falar. O que aconteceu quando Maria chegou e saudou Isabel? Aconteceu o quê? João Batista, no caso, né? Ela já ia para o 6º mês, a gravidez já estava avançada, e aí João Batista se revirou lá, né? Dentro da mãe, começou a pular, exaltar. E aí a gente teve aquela clássica fala, deixa eu ver se eu escrevi ela aqui. Não escrevi não, gente, mas vocês sabem a fala que vocês já assistiram também semana passada, não é isso? Então, vamos lá. Qual foi a fala de Isabel para Maria? O que foi que Isabel falou para Maria? Hã? Ninguém prestou atenção? Gente, esquecemos, né? Então tá. Isabel exultou e ela falou, eis aqui a mãe do meu Senhor, né? Ave Maria, cheia de graça, é a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, aí a gente vê, gente, outro tipo de mediunidade que a gente vai pensar nisso. Primeiro, Isabel sabia que Maria estava grávida?
Ninguém sabia. O anjo anunciou a Maria. A Maria foi visitar Isabel. Isabel não sabia que Maria estava grávida. E Isabel falou, né? Eis aqui a mãe do meu Senhor. Isabel falou: Ave Maria, salve a Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, está convosco. Ou seja, mediunidade de psicofonia, né? Isabel falando. E aí a gente tem Carlos Pastorino no estudo dele, que ele fala sobre as obras do Evangelho, né? Ele analisa o Evangelho. Então, ele nos orienta que essa fala veio do Espírito. João Batista, que era quem? Era Elias. A gente sabe que João Batista era uma reencarnação de Elias. E Elias era, no Espírito, bastante elevado. Ou seja, João Batista, claro, o mesmo Espírito, né? Era bastante elevado. Era, não é, né? O Espírito era. Então, esse espírito teve esse conhecimento, ele reconheceu, né? Porque João Batista, depois até, ele já veio anunciando, né, que viria o Salvador, essa coisa. Então, ali a gente tem outro caso de mediunidade, né? Porque Isabel, então, falou, inclusive nos alguns evangelhos, né, o de João, o de Mateus, quando a gente lê essa passagem, eles dizem que Isabel bradou, que Isabel gritou. Então, foi ali realmente um fenômeno mediúnico, mais um fenômeno mediúnico, tá? E Maria, então, ficou ali, né, com Isabel, dizem que ficou 3 meses, até a época de nascer o João Batista, tá? E aí a gente já passa para Maria, né, voltando para casa e tudo, e a época do parto de Maria. Só que antes do parto aconteceu o quê? O casal, a gente está falando dos desafios de Maria, né? O nosso título hoje é os desafios de Maria. Agora imaginemos, gente, que grande desafio para essa mulher que era um espírito, não era, um espírito muito elevado. Mas mesmo assim, quando ela encarnou, quando ela estava ali na carne, né, quando ela estava gestando, aquilo tudo, a influência também material é grande, a apreensão também é grande. E quando Maria estava grávida, né, esse relógio, estou controlando ali, pareceu que era 1 hora, mas é outra. Então, quando Maria estava grávida, o que aconteceu com esse casal? Qual foi o desafio que esse casal teve? Eles tiveram que sair de onde eles moravam e ir para onde? Para Belém, isso, Leila. Eles tiveram que ir para Belém para que se fizesse um recenseamento. Então, que grande desafio, ou seja, uma viagem, gente, que era uma viagem longa, e a gente já sabe que não havia meios de transporte como a gente tem hoje. Pode passar, Jorge, por favor? Aí a gente vê lá, né, aquela ida a Belém. Aí a gente já sabe do nascimento de Jesus, né, porque a hospedaria estava cheia e não havia vaga para eles, né, então ficaram naquela varanda, né, alguns dizem que era uma varanda, uma hospedaria, a gente também já conhece. Foi um grande desafio para Maria ter o seu filho ali afastado, né, gente, longe, num local diferente também, né? E isso, claro, a gente sabe de uma forma providencial, não foi por acaso, né? Até porque Jesus teve ali toda a tranquilidade, né? Maria para o parto e tudo que a gente já sabe. E aí, eu trouxe aqui uma prece que, viu, Gilson, quando você começou a ler aqui a prece de Anália Franco, a prece não, deixa de ser uma prece, né? De Anália Franco, eu também trouxe um pedacinho, tá aqui, da prece à Santíssima, né?
Então, o Gilson leu aqui, ela é longa, mas eu botei só um pedacinho que eu vou ler para que a gente possa enaltecer, reverendar a nossa Mãe Maria. Então, esse pedacinho que eu separei é assim: Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor, e que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus cada dia a tua oração de suprema fidelidade. Então, a Anália Franco dizendo que nós mulheres, e os homens também em outras encarnações já podem ter sido mulheres ou podem vir a ser mulheres em outra encarnação, né? A gente sabe disso. Então, que nós hoje, na condição de mulheres, possamos repetir, né? E a Anália Franco diz, então, que a gente possa repetir: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, que a gente também possa fazer essa oração, tá? Então, Maria João, aqui que eu fui escrever a fala de Isabel, né? Bendita sois vós entre as mulheres, isso que a gente já falou, e bendito é o fruto, né, do seu ventre, Jesus. Então, Maria já estava lá em Belém, nasceu Jesus, e aí a gente vai ver outro fenômeno mediúnico aí. Por quê? Os pastores foram avisados, não foi? Então, novamente, o anjo avisando aos pastores que o Messias, né, o Mestre, estava lá. E vocês sabem, da semana passada, não esqueceram não, vocês sabem como é que esses pastores chegaram até Belém? Como é que eles chegaram lá no local em que foram criados pela estrela? Que estrela é essa, gente? Que estrela será essa? É uma estrela comum que ficou lá o tempo todo mostrando esse caminho? Capela. Tá. Agora, a gente tem aqui um outro fenômeno de mediunidade, né, que nos é explicado em algumas obras. Miramês fala disso, Pastorini também, de que seria os anjos mesmo, né, os espíritos, né, que colocavam um rastro de luz, que os espíritos guiavam, os espíritos iluminavam e mostravam aquele caminho, né, para eles. Então, para aqueles reis magos, eles foram seguindo, então, aqueles espíritos mostrando esse caminho para eles. E a gente tem aí, inclusive, gente, livro dos médiuns, né? Olha, vamos lembrar lá do livro dos médiuns, que diz para nós o quê? Dos médiuns videntes, não é isso? Não é? Então, os médiuns videntes são aqueles que conseguem ver, né? São videntes, uns com uma vidência relativa, vamos dizer, só veem poucas coisas, veem algumas coisas, e outros espíritos videntes, né, que têm uma vidência bastante alargada, ou seja, que conseguem visualizar, que conseguem ver a bastante distância. Então, a gente, no caso dos pastores aí, eles então, eu até anotei aqui que eu copiei, tá, da obra de Pastorini, que ele colocou aqui: espíritos luminosos guiaram e indicaram o caminho, tá? E aí, gente, nós pensamos aqui para nós mesmos, né? A gente tem esse caso em que os espíritos superiores guiaram esse caminho. E nós, quando estamos em dúvida sobre qual caminho tomar, qual rumo tomar em nossas vidas, né? Qual decisão tomar, que não deixa de ser um caminho, né? A gente pode
se inspirar nos pastores que receberam essa luz, né, indicando o caminho, e nós também podemos pedir que os Espíritos nos auxiliem nos nossos caminhos, que nos guiem também, né? Quando a gente está em dúvida, sim, podemos sim. Então a gente pode se mirar, vamos dizer, nesse acontecimento para que a gente possa fazer também igual, tá? E coloquei aqui também que no livro dos médiuns, né, que a gente tem o caso dos espíritos que se materializam, né, e assumem formas, né, gente, formas diferentes. Então o espírito, ele pode ter assumido aquela forma semelhante a uma estrela, é uma opção, tá? E os médiuns também, eles são videntes, eles são audientes. O que significa ser audiente? Pode ouvir, é isso mesmo. Então, quando os pastores ouviram, né, a voz dos anjos, né, ou seja, dos espíritos, dizendo a eles que havia nascido, né, havia chegado o Salvador, e foram indicando para eles, a gente não tem nada de extraordinário aí. Que a gente pode pensar que isso é o que? É milagre, é extraordinário? Não, isso chama-se mediunidade. Mediunidade de evidência, de audiência, onírica, que é do sono, do sonho, né? Agora, gente, é interessante, não vamos pensar que todo sonho é mediunidade onírica, não. Não, é sério, porque a mediunidade onírica é quando o espírito se comunica para uma coisa útil, de necessidade, né? Porque sonhar, a gente sonha com muitas coisas, senão a gente vai sonhar com besteira aí, que vai achar que é, né, Wilson? Imagina, né? Aí, gente, já vamos pular um pouquinho e ver, a gente está falando dos desafios de Maria. Os desafios de Maria, um grande desafio é ser mãe, foi, né, no caso, ser mãe de Jesus, de um espírito tão iluminado, né? E Maria também, como toda mãe, ela tinha os seus receios, né? E eu esqueci, eu pulei também, agora me lembrei aqui, do outro grande desafio de Maria, que foi ter que sair depois da sua terra e ir para o Egito. Imagina só, um grande desafio, né? Outra mediunidade aí, tá? Aí quando se fala, porque o anjo falou para José que ele tinha que ir para o Egito, né? Tem nada de extraordinário aí. Novamente a mediunidade onírica, que era uma característica grande de José, e José também era um espírito evoluído, não tanto, né, quanto Maria, segundo relatos, né, dos próprios autores espirituais, mas também um espírito bastante evoluído. Tanto é que ele se comunicava, né, os espíritos se comunicavam com ele por sonho. E então aconteceu o quê? José foi avisado de que Herodes, o grande, né, o rei Herodes, queria matar as crianças, aquela coisa que vocês sabem, né? E uma observação de Carlos Pastorino, em termos numéricos, eu, por exemplo, desconhecia, de que a quantidade de crianças que teriam sido mortas seria de 15 a 20 crianças, tá? Que eu imagino, quer dizer, não importa, o crime é o mesmo, né? Você matar 100, você matar 1, matar 20, mas de 15 a 20. Então, o que aconteceu? Outro desafio, ter que sair do seu local novamente, ó, já tinha saído para o parque, aí voltou, aí teve que sair novamente para fugir para o Egito, né? E quando Herodes o Grande morreu, novamente a mediunidade onírica ia, avisando que José poderia voltar, né? Porque Herodes, se bem que Herodes deixou o filho, né? Também dizem que a história mostra que o filho, eu não sabia quem era pior, se era o pai ou o filho, né? Arquelau, se não me engano, Herodes Arquelau era o filho de Herodes o Grande.
Mas, enfim, eles retornaram, né? Aí foram para Nazaré, e a gente já tem aí Jesus menino, a gente já passa para Jesus menino. E ele, então, desde pequeno, com caminhos diferentes, né? E Maria preocupada, e teve uma visita de Isabel a Maria. Isabel foi visitar Maria, e as duas conversando sobre as crianças, né? João Batista era 6 meses mais velho. Isabel dizia que João Batista também saía pelos caminhos, saía pelos campos, era um menino assim diferente, esquisito. E Maria relatava a preocupação dela. Então, olha um desafio dela aí, né? Saber que o seu filho era especial, né? No sentido de grandeza, mas a preocupação de mãe é mostrada várias vezes. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, a gente tem lá esse relato, tá? Está em Boa Nova, em que Maria fala da preocupação dela porque Jesus saía pelos campos, né? Saía pelas ruas, conversando com quem, gente? Todos que passavam ali. E quem? Ladrões, malfeitores, pedintes, mendigos, né? E era uma criança, e ela ficava, aí ela contou Isabel, eu imagino Maria de Nazaré com Isabel, você não sabe o que ele fez. Ele chegou em casa com 2 ladrões, malfeitores procurados, levou lá para a carpintaria. Olha lá, esse relato está em Boa Nova, Humberto de Campos, o irmão diz. Levou para a carpintaria 2 ladrões, sentou do lado deles e estava conversando com eles. Quer dizer, olha que preocupação de mãe aí, né, gente? Imagina. E aí Isabel falou, pois é, eu também, João, né? João é a mesma coisa, assim, não tanto quanto Jesus, mas sai também por aí, procura, não acha, né? Sai pelos campos, enfim, contando isso. E aí depois a gente tem aquele relato do tempo. Jesus aos 13 anos, tá, gente? Às vezes dizem que 12 mais Severino Celestino, que é um estudioso do judaísmo e tudo, então ele conta que é aos 13 anos que o menino é levado ao templo. As meninas é que vão com 12, mas enfim, não importa, 12 ou 13, aquela história de Jesus, adolescente que foi ao templo e ficou conversando com os doutores da lei, né? Falando sobre a Torá. E aí, desde aquela época, os doutores da lei já ficaram meio assim, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Como é que essa criança, esse adolescente sabe tanta coisa? Mas aí, essa história a gente já sabe de Jesus. E quando eles foram embora, aconteceu o que, gente? Jesus foi junto ou ficou para trás? Ficou para trás. Aí a gente acha estranho e pensa assim, poxa vida, que mãe é essa, né? Que larga o filho para trás, a gente não pensaria assim? Mas vamos ver, gente, vamos nos reportar para aquela época. Primeiro, é diferente de hoje que você pega seu filho, entra no Uber, ou entra no seu carro, pega um ônibus ali, você, o pai, a mãe e o filho. Não era assim, tá? Então, na Páscoa, nessas visitas ao templo, era uma grande quantidade de pessoas, era uma comunidade, né? E alguns autores explicam que Maria, José, no caso com Jesus, eles conviviam muito com os essênios, né? O povo essênio. E eles eram muito grandes, eles iam para o templo com um monte de gente. Por quê? Caminhavam dias, gente. Era um acampamento mesmo, eram dias caminhando. Então era um grupo grande. Aí a gente consegue entender porque Maria pensou que estava com José, José pensou que estava com Isabel, Isabel pensou que estava com não sei quem pensou que estava com não sei quem, aquele grupo todo, quando deram falta de Jesus, né? Então eles voltaram no templo, e aí que tem uma coisa interessante que eu quero chamar a nossa atenção. Por quê? Maria vai ao templo, né? E olha só a preocupação de mãe. Maria, mãe é assim mesmo. Quando Maria chegou no templo, que viu Jesus lá, ela deu-lhe uma bronca. Lá está escrito assim, Maria adverte o filho, né?
E aí ela reclama com o filho, né? Mas nós estávamos preocupados. Por que você fez isso, né? Nós estávamos preocupados. E Jesus ainda adverte a própria mãe. Aí ele fala assim, por que por que estavam preocupados? Eu já estou com Deus, com meu Pai. Eu estou cuidando das coisas de Deus, das coisas de meu Pai. Então Jesus já naquela época, né, mostrando que ele estava cuidando das coisas do Pai. Aí, gente, nós pulamos, né, um monte de coisa e vamos para a crucificação, que ali esse foi o maior desafio de Maria, né, gente? Porque mesmo sendo tudo que a gente sabe que Maria mas ver um filho sendo crucificado para qualquer mãe é uma dor muito grande, né? E aí a gente sabe que foi uma dor muito grande, a gente sabe da desencarnação de Maria, que semana passada o Alfradique brilhantemente descreveu, né, todo esse processo. E aí nós já vamos para Maria em espírito, né? Maria na desencarnação. E uma das coisas que Maria fez foi descer até as urnas para resgatar quem? Judas, né, gente? Que discípulo equivocado que traiu Jesus, né? Equivocadamente, a história que a gente também já sabe. Enfim, Maria foi resgatar Judas. E talvez, gente, a partir daí, eu digo talvez porque são hipóteses, né? Quer dizer, que ela foi resgatar Judas, sim, né? Isso está lá, inclusive, bem descrito no poema de Maria Dolores, em que ela fala sobre esse resgate. Mas eu digo assim, hipótese de que talvez aí tenha começado o trabalho de Maria de Nazaré com os suicidas. E aí a gente vai falar um pouquinho desses minutos finais sobre a colônia espiritual Maria de Nazaré, né? Então, após a sua desencarnação, Maria de Nazaré, pode passar, por favor. Olha, pulei lá, olha só, Jesus nasceu, e Jesus nasceu, a gente nem viu a foto, olha lá. Olha só, Jorge, você não mostrou a foto que Jesus nasceu, já está até grande, né? Já vi esse filme já, olha só. Mas vamos lá, passa então, vamos ver. Gente, isso aqui eu realmente queria mostrar muito, olha. A casa de Maria em Éfeso, hoje, Turquia, porque eu pulei essas coisas que vocês já sabem, né, gente? Aí Maria, depois da crucificação, passou um tempo com familiares, até que João chamou Maria e eles foram morar em Éfeso, né? Na casinha na colina lá. Era uma casinha no alto, na colina, e que hoje, né, na Turquia, e que é uma peregrinação. Muitas pessoas vão até hoje lá visitar a casa de Maria, onde Maria viveu, gente, depois da crucificação de Jesus, né? Viveu lá. E aí é interessante a gente falar que nessa casa, gente, acontecia realmente uma peregrinação. Maria atendia aos sofredores, aos leprosos, que naquela época era assim que eram chamados cancerianos, né? Então ela atendia os doentes, atendia os sofredores, os cancerianos, doentes do corpo, doentes da alma, coisa que ela já fazia, gente, tá? Quando Jesus ainda estava vivo, né, vamos dizer, vivo, vocês entendem, na carne, material, né? Maria também auxiliava essas pessoas. Não pense que ela ficava lá só de braços cruzados, meu filho, legal. Não, Maria trabalhava muito também com isso, né? Mas é verdade, a gente pode pensar, o que Maria ficava fazendo? Mas, ó, Maria também auxiliava, né? E aí, depois da desencarnação do mestre, ela foi nessa casa aqui, gente, de Éfeso. Inclusive, tem uma coisa, por que Maria é chamada de Maria Santíssima? Algumas pessoas pensam que foi a Igreja Católica que colocou o nome nela, para dizer que é santa, que é Santíssima. Não, Humberto de Campos,
no livro Boa Nova também, ele relata que Maria, quando ela cuidava desses doentes todos, eles chamavam a casa da Santíssima. Então eles diziam, nós vamos para a casa da Santíssima. Aí ficou Maria Santíssima desde aquela época, tá? Então já vimos a casa de Maria, agora vamos para a colônia, tá? Gente, a legião dos servos, dos servidores ou servos de Maria. Aí eu vou pedir alguém para ler. Gilson, você que tem uma voz devagar, vamos lá. Em Brasília, 19 anos. Maria mantém um plano espiritual e inúmeras organizações. Uma delas é a Legião dos Servos de Maria. Pode parar só um pouquinho. Ok. Tá? Então, gente, a Legião dos Servos de Maria coloca aqui entre inúmeras coisas que Maria faz, essa a trata dos suicidas. Pode seguir, por favor. Camilo Castelo Branco, destacado escritor português do século XIX, tendo cometido suicídio, foi socorrido amorosamente pela Legião dos Servos de Maria e posteriormente transmitiu através da médium Ivone Pereira notícias dessa obra benemérita da Mãe de Jesus. Isso, muito obrigada, gente. Então, gente, Camilo Castelo Branco, né? Ele foi um escritor português que se suicidou e então ele conta, né? Um relato muito forte até, né? Na obra Memórias de um Suicida. E sobre essa obra, gente, a gente já tem até uma palestra inteira. Um dia, se houver uma oportunidade, até a gente faz aqui. Mas hoje a gente só está dando essa pincelada. Essa colônia, né, de Maria de Nazaré, ela atende a esses suicidas, e aí Camilo, ele mesmo procurou por Dona Ivone Pereira, pedindo que ela, né, fosse a médium que faria, né, a obra. Dona Ivone Pereira, a gente sabe que foi suicida, né, em pelo menos 3 encarnações que a gente tem conhecimento, não sei em outras, mas temos mais conhecimento de 3 encarnações. Então, ela veio com essa missão de atender aos suicidas. E ela, então, Maria de Nazaré, né, que manteve essa colônia. Pode passar. Gilson, só ajuda aí. Ok. A Legião dos Servidores de Maria. Nessas instituições podemos reconhecer o amor maternal da Mãe de Jesus, que é, à medida que mais se observa, mais abrangente. Uma imagem dessa abrangência é a dos braços maternais que abraçam o bebê de encontro ao seio, envolvendo-o por completo. Então, gente, a gente tem muito essa imagem de Maria com um bebê no colo, com Jesus no colo, né? E hoje, então, que a gente está, em especial, homenageando as mães, é muito bom, muito interessante, importante a gente saber, a gente sentir dessa maternidade de Maria, não só com o bebê, a criança, mas com todos, né? Então, essa maternidade de Maria, ela se expande, ela se eleva, ela alcança todos esses sofredores. Por favor, Jorge. Gente, essa colônia de Maria, a gente tem mais outras imagens ali. Olha, a grandeza de Maria é tão grande, quer dizer, grandeza grande, tão imensa, na palavra aqui. Essa grandeza ela é imensa, tão imensa, que, segundo o relato no livro Memórias de um Suicida, relato do Dona Ivone, né, através do Camilo, aí conta que Maria de Nazaré, ela normalmente não se apresenta diretamente na colônia, porque é uma grandeza espiritual tão grande que ofuscaria, que seria até difícil para que aqueles internos, né, mirassem, né, estivessem frente a frente com Maria, eles não aguentariam, né? Da mesma forma como Paulo de Tarso, quando teve aquele encontro às portas de Damasco, quando Jesus ficou cego ali na hora, né? Então
Maria, ela aparece uma imagem refletida ali num espelho, mas ela mesmo não aparece ali na colônia fisicamente, porque ela poderia estar ali materializada, mas não faz devido realmente ao seu grande potencial, né? Por favor, Chico. Aí, gente, na colônia de Maria, aquela flâmula lá, depois a gente vai ver no último slide, que é a legião dos servos de Maria. Então, o que esses trabalhadores de Maria, eles vão ali, ó. Ali à frente vão os lanceiros, gente, que normalmente são hindus. Eles usam um turbante, né? E no livro é relatado que muitos deles são os hindus que vão com as lanças, né? Ali à frente, com os instrumentos, para que eles possam abrir caminho. Estão vendo as fotos ali em volta, gente? Então, são aqueles espíritos sofredores, né, que estão lá nos vales, né? Nos vales dos suicidas, lá nas urnas. E olha como é grande a legião, olha lá, olha. Tá vendo? Então, eles vão à frente e a grande flâmula lá, né, a legião dos servidores de Maria, os servos de Maria. Pode passar, Jorge. Olha, aí eles recolhem, gente, a gente está fazendo só uma pinceladazinha, porque a gente está encerrando devido ao tempo, né? Mas a obra, aliás, eu queria até falar sobre a obra, porque eu já ouvi relatos de muitos colegas nossos, né, de casa espírita, dizer assim, eu não consigo ler esse livro, eu começo a ler e não consigo. Eu fui comecei a ler, aí me impressionei, a princípio parei de ler, depois eu fui ler novamente. Gente, é só o princípio, não é? Quem já leu o livro sabe, é só o princípio, depois... Fala, Márcia, é isso? Só o primeiro capítulo que é meio, assim, triste, né? A gente se coloca no lugar e a gente fica com medo, apavorado, mas depois é tranquilo, é o resgate, é como eles fazem. É lindo, é maravilhoso esse livro, é maravilhoso. Lá no, a Márcia é lá do Senol, e lá eles estão estudando, né? Aí vem contando como é que é resgatar, por onde passa. Pode falar, Márcia, isso mesmo. Os lanceiros ali, eles também têm luz, né? E afasta esses espíritos que ainda estão nas trevas. É muito bom, gente. É bom fazer um estudo em grupo, né? Poder comentar. Mas é lindo, Maria é maravilhosa. Não tem nem explicação, mas é muito bom o livro, gente. Então, gente, olha só, a Márcia falou que é só o primeiro capítulo, né? O que eu sugiro? Pula o primeiro capítulo. Sério, gente, sério. Pula o primeiro capítulo. Depois volta. Depois volta, isso. Não, isso quem ficar. Olha só, deixa eu explicar, até porque está sendo gravado aí, pelo amor de Deus. Se você começa, deixa eu explicar. Pula por quê? Só se você ficar impressionado. Por exemplo, tem gente, não é, Márcia? Gente lá na própria casa lá que diz, olha, eu não leio, eu comecei a ler e fiquei impressionado. Então, para essas pessoas que vão fechar o livro e nunca mais abrir, para essas pessoas é que a gente diz, pula o primeiro capítulo. Aí continua a ler, depois volta, depois vai se envolvendo tanto, a obra é tão maravilhosa, que fala assim, eu quero voltar, eu quero ver o que aconteceu lá no primeiro capítulo, aí volta. Tá? Então, ó. Ele fala assim, que vai explicando as dores, vai escutando os espíritos sofredores, chorando, aquelas coisas, então dá essa impressão ruim. Mas é só as pessoas passam, isso aí. Então vamos passando ali, que a nossa hora está passando. É Memória do Suicida, o nome do livro. Aí, gente, olha lá, um desenho que foi feito mediunicamente, tá? Legião dos Servos de Maria, colônia correcional. Então, aqueles espíritos sofredores que já têm condições de serem resgatados, eles sabem que não são todos, né? Como qualquer trabalho da espiritualidade, aquele grupo lá dos Servos de Maria
foram vendo aqueles que podiam ser resgatados e que são levados para a colônia espiritual para tratamento, tá? Essa é não. É a bandeira, Legião. É a bandeira, mas eu acho que tem outra slide. É a bandeira deles, olha lá, Legião dos Servos de Maria. Então, eles vão segurando, né, o estandarte, a bandeira. Tem mais alguma coisa aí, João? Aí, gente, olha só. Aqui, Chico Xavier com o retrato de Maria, né? Retrato de Maria. Wilson, agora você que falei também com a sua voz do trovão, igual do Wilson, vamos. Considero Nossa Senhora a inesquecível Mãe de Jesus e nossa mãe na cristandade. Como sendo o vínculo maternal mais importante da terra e a quem devemos recorrer em nossa necessidade, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Chico Xavier. Então, gente, olha só, isso mesmo, que a gente sempre peça a Maria. O último agora para a gente botar a música para encerrar. Gente, olha, Maria, né? Amor do planeta. Então, Maria é só amor mesmo.